Amados, sem mais demoras, abra comigo sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6. Nós chegamos já ao capítulo 6 do livro de Apocalipse. Que coisa maravilhosa. E agora prestem atenção naquilo que ainda há de vir, naquilo que Deus vai trazer ao teu coração nesta noite. E estejam com os ouvidos atentos. Deus quer falar com você nesta noite, através da sua palavra. Diante disso, vamos orar para que o Espírito de Deus direcione todas as coisas e você entenda aquilo que será lido nesta noite. Pai eterno, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, por tudo que aconteceu até aqui, para a glória do Senhor. Obrigado pelos cânticos que foram exaltados ao teu trono de graça, e nesse momento, ó Pai, pedimos que o teu Espírito que está em nosso meio possa trabalhar em cada coração e em cada vida, de forma particular, de forma pessoal, de acordo com a tua vontade. E que eu, um homem pecador que sou, ó Pai, não mereço estar aqui, mas pela tua graça o Senhor me chamou para falar da tua palavra. E neste momento, ó Pai, que o que for dito pela minha boca não venha de mim mesmo, mas direcionado pelo Espírito do Senhor que habita em mim. Pai, que a tua palavra possa trabalhar em cada vida presente, aqueles que assistirão de forma online, para a honra e glória do Senhor. Ó Pai, nós agradecemos e louvamos o teu nome, ó Deus, e pedimos pela tua direção e que o Senhor nos guie, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 6. Do verso 1 em diante, nós vamos ler todo o capítulo. Mesmo assentados, mas em reverência à leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empenhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário. 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos, irmãos que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra como figos verdes.
caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritaram às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Amém? Pela leitura da palavra de Deus. Amados, o livro de Apocalipse é um livro de revelação de Jesus, dos últimos tempos, mas ele não vem para trazer terror. Ele vem trazer esperança para a igreja. Ele vem trazer, quando a gente vê isso, mortes, catástrofes, ele vem trazer esperança e encorajamento para a igreja, dizendo que Jesus está no governo de tudo, no centro de todas as coisas. Quando a gente vai do capítulo 4, no capítulo 5, depois que João escreve as 7 cartas às igrejas da Ásia, ele é levado pelo Espírito à entrada do céu, e ele chega na sala do trono e vê sentado sobre o trono o Deus Todo-Poderoso. Em volta do Deus Todo-Poderoso, 24 outros tronos, que são os anciãos, representando as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, em outras palavras, representando o povo de Deus. E diante do trono, 4 seres viventes, aparentemente seres angelicais aos nossos olhos, mas cada um com uma face. Um com uma face de leão, outra com uma face de homem, outro com uma face de boi e outra com uma face de águia. Depois disso, João ainda vê naquele que está sentado no trono um pergaminho contendo 7 selos. E nós vimos semana passada que esse pergaminho que contém os 7 selos é o testamento de Deus para a humanidade. E a ideia é que aqueles 7 selos mostram a credibilidade. Nós vimos isso no contexto romano da época em que foi escrito o Apocalipse. Agora, não tinha ninguém digno no céu, na terra, nem em nenhum outro lugar para abrir esse testamento. Em outras palavras, não tinha ninguém que executasse a vontade de Deus na face da terra, a não ser Jesus. E aí aparece o Cordeiro no centro do trono. E a partir de agora, no capítulo 6 que nós acabamos de ler, Jesus começa a abrir selo por selo. E algumas coisas são mostradas e reveladas a nós. Amados, quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, um dos 4 seres viventes que estavam à frente do trono chama um cavaleiro branco. Ele diz: venha! E um cavaleiro montado num cavalo branco desce sobre a face da terra. E o texto fala que o cavaleiro cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando a gente olha para esse texto, alguns podem dizer: essa pessoa é Jesus. Não, não é Jesus, irmãos. Quando a gente vai para o capítulo 19, Jesus é mostrado como um governante cavalgando sobre um cavalo branco, só que ele portava uma espada. E outra coisa, Jesus já venceu. Aqui ele está caminhando como vencedor. Ele não tem vitória nenhuma, esse cavaleiro aqui. O cavaleiro branco representa uma paz, uma falsa paz, um engano. É alguém que quer parecer com Jesus, mas não tem nada de Cristo. Então essa pessoa, esse cavaleiro que sai no primeiro selo quebrado, não é o próprio Cristo. Então desmistifica essa situação, porque não é o próprio Cristo. Esse cavaleiro que sai do trono de Deus, que sai dali, a chamada dos seres viventes, ele não é Jesus. Quem é esses cavalos então? Quem são esses cavalos que saem? Abra comigo sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, capítulo 6. Do verso 1 ao verso 7. Para a gente entender quem são esses cavaleiros e esses cavalos.
O que significa isso no livro de Apocalipse? Olha o que diz o texto. Zacarias capítulo 6, verso 1. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo no meio das 2 montanhas de bronze. A primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, a segunda cavalos pretos, a terceira cavalos brancos, a quarta cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: que representam esses cavalos atrelados, meu senhor? O anjo respondeu: estes são os 4 espíritos dos céus, que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. A que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente, e ao que tem os cavalos malhados vai para a terra do sul. Os vigorosos cavalos avançam, impacientes por percorrer a terra. E ao anjo lhe disse: percorram toda a terra. E eles foram. Amados, esses cavalos, o texto de Zacarias nos revela que são espíritos. Não são um cavaleiro, são espíritos. Em outra tradução, não sei qual é a tradução da sua Bíblia, mas quando fala no versículo 5, alguns falam são os 4 ventos. O vento nas Escrituras, ele representa e é representado por espírito. E aqui então, na versão que nós utilizamos, a Nova Versão Internacional, ou em outras versões mais atualizadas, ele representa que eles são espíritos. Então, o cavalo que sai, que é chamado pelos 4 seres viventes em Apocalipse, são espíritos que são lançados na face da terra. E o mais interessante, irmãos, eles saem à ordem de Deus. Não saem assim, ó, vai cavalgar, meus filhos. Não. É uma ordem dada pelo Senhor, o soberano, aquele que está sentado no trono. Então, quem comanda e permite que eles partam para percorrer toda a terra é aquele que está sentado no trono dos céus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o próprio Deus. Então, quando a gente olha e vai entender o livro de Apocalipse, nós precisamos, por isso que a gente não pode perder o fio da meada. Capítulo 4, capítulo 5, agora capítulo 6... tem tudo a ver com o Antigo Testamento, porque a partir de agora nós vamos ver no Apocalipse Deus tratando não mais tanto com a igreja, mas agora com Israel. Deus agora para de tratar com a igreja e vai tratar com Israel nos fins dos tempos. A igreja vai ser arrebatada, nós vamos depois permitir falar um pouco mais sobre isso. Mas aqui nesse momento o cavalo branco é chamado por um dos 4 seres viventes, que estava na frente do trono de Deus, que é citado no capítulo 4. Quando o cavalo branco avança, irmãos, ele traz uma mentira, um falso engano. Quando nós falamos de profecia, nós tratamos de algo que está por vir, mas normalmente quando é escrito o texto, existe algo que está acontecendo ou que vai acontecer. Só que aqui, particularmente, eu vou aplicar de uma forma que seja entendível para você que todas essas coisas têm sido tratadas desde o começo da humanidade. Só para você poder entender um pouco melhor como é o propósito de Deus. Existe sim uma visão futura, dizendo que há de vir alguém que vai querer se chamar Jesus e vai ser adorado como Cristo, que Daniel, capítulo 9, vai nos falar sobre isso, que é o anticristo. Então, ele vai trazer engano, tentar ser o próprio Jesus, vai ser adorado pelos judeus, achando que ele era o próprio Cristo, mas em um momento que a palavra de Deus nos chama isso de tribulação, vai durar um tempo, 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de totalmente caos. Esse anticristo vai reinar toda a humanidade. Nos 3 anos e meio primeiro, ele vai ter um acordo de paz com Israel. Então, quando você vê aí no noticiário, qualquer algo que fala sobre paz, tratado com Israel, abra os seus olhos, porque o anticristo está para aparecer. Israel nunca teve paz, irmãos. Recentemente, há 2 anos atrás, nós vimos Israel com Hamas, Hezbollah, né? E agora deu uma quietada, agora nós estamos vendo rumores de guerra entre Rússia e Ucrânia. Calma, que ainda não é o fim. O texto bíblico nos alerta isso. Então, o cavaleiro branco, ele representa o anticristo que ainda vai vir. Mas, amados, pasmem, nos nossos dias, existem diversos enganos
Pessoas que querem pregar um Jesus completamente diferente daquilo que está nas Escrituras. Então a gente não pode olhar para essa profecia apenas olhando para o anticristo, porque a carta do livro, a carta de Apocalipse, que foi direcionada às igrejas, era para encorajar as igrejas no momento que eles estavam vivendo. Para que eles fossem encorajados a se manterem fiéis, firmes, convictos, dependentes de Deus. Então, quando eles leem essa carta, quando nós lemos essa carta olhando para o cavalo branco, nós olhamos para o mundo que nós vivemos hoje, nós temos visto de forma clara um falso ensino sendo pregado das Escrituras. Um ensino em que fala que a verdade, ela é relativa. Amados, a verdade é absoluta. Ela é Cristo. Não existe outra verdade. Não existe outra salvação a não ser em Jesus. Pessoas têm colocado pressão ou pregado a palavra de Deus sem que o centro seja Cristo. Normalmente o centro hoje das igrejas que ensinam falsos ensinos são qualquer outra coisa menos Jesus. Alguns pregam obras, outros pregam religião, outros pregam tantas outras coisas. Irmãos, o centro do relacionamento com Deus é Cristo e mais nada. Então, esse cavalo branco é solto no mundo, ele cavalga por toda a humanidade, não só agora. Quando nós vamos para o livro de Judas, o livro antes de Apocalipse, é tratado contra os falsos mestres. Completamente uma confrontação aos falsos mestres dentro da própria igreja, pessoas pregando algo diferente do que a palavra de Deus nos diz. É impressionante. Então, esse cavalo branco, ele não percorrerá a face da terra, ele já percorre, porque ele é um espírito que já foi lançado na face da terra. Então a gente olha para algo futuro que vai acontecer, a vinda do anticristo, mas quando nós olhamos para o nosso mundo hoje, a gente percebe que esse cavaleiro branco já está cavalgando sobre a face da terra, enganando, mentindo sobre a verdade. O que a Isadora cantou, verdade se tornou mentira, mentira se tornou verdade, nos nossos dias, é o cavalo branco, irmãos. É um engano, algo que parece bonito, aceitável, que vai trazer uma paz, uma falsa paz, que é o que o anticristo vai trazer num futuro próximo, e que está acontecendo nos nossos dias, e pessoas têm sido levadas por isso. Por incrível que pareça, irmãos, quando a gente olha para o livro de Apocalipse, Jesus já tinha predito tudo isso que está no capítulo 6. Abra comigo sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. O verso 4 ao verso 7. Jesus já havia predito tudo isso para os seus discípulos. E ele dá uma frase para os seus discípulos que nós devemos carregar, olhando para o livro de Apocalipse. Mateus capítulo 24, verso 4. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Olha que interessante, olha aqui falando do cavalo branco. Que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Cavalo branco. Que interessante como Jesus já tinha dito isso para os seus discípulos. Deixa aberto Mateus 24, junto com Apocalipse capítulo 6. Nós vamos falar cavaleiro por cavaleiro e vamos voltar ao que Jesus tinha dito. Certo? Vamos lá? Apocalipse capítulo 6, o primeiro selo é aberto, o cavaleiro branco sai para enganar toda a face da terra, ensinando tudo que é contra ou distorcendo a palavra de Deus. E amados, quem costuma fazer isso é o próprio diabo. O diabo foi expulso do céu por querer ser igual a Deus. Então, o engano é uma aparência de Jesus. O anticristo virá para ser parecido com Jesus. No decorrer dos próximos capítulos de Apocalipse, nós vamos ver que o anticristo, ele vai ser ferido por morte, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia, para se apresentar como de Cristo. Ele é uma imitação de Jesus, mas ele não é o próprio Cristo.
O diabo faz isso. Ele quer ser parecido com um Deus até hoje. E ele vai continuar trabalhando para que isso aconteça. Por isso ele vai enganar a muitos. Para que muitos tenham adeptos fiéis a ele. E que se abandonem à verdade real de Jesus Cristo. Segundo selo é aberto por Jesus. Qual que é o segundo cavaleiro? Qual é a cor? Lá Apocalipse capítulo 6. Me ajudem aí, igreja. O vermelho. O cavaleiro vermelho é o cavaleiro da guerra. Ele vai tirar a paz sobre a face da terra. Homem matando homem. Guerras. É mais um espírito que cavalga sobre a face da terra. Por ordem de Deus. Eu vou repetir isso todas as vezes que nós abrirmos os selos. A ordem foi dada por Deus para que esse espírito pudesse ser solto sobre a face da terra. Então, guerras, rumores de guerras, Mateus capítulo 24, verso 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Amados, o anticristo vai vir para fazer um tratado com Israel, e por 3 anos e meio ele vai cumprir esse acordo. Mas depois de 3 anos e meio ele vai se revoltar contra esse acordo, e vai perseguir Israel, e aí começa uma guerra. Então é algo que ainda vai acontecer, mas hoje nós conseguimos ver, e durante toda a humanidade, nós vemos esse espírito cavalgando sobre a face da terra por muito tempo. Hoje, de manhã, enquanto eu ensinava sobre isso, minha irmã levantou e falou: pastor, quer dizer que quando teve a Primeira Guerra Mundial foi quando foi solto esse cavaleiro vermelho? Foi feita essa pergunta hoje de manhã. Eu falei: não, minha irmã. O cavaleiro vermelho foi solto bem antes da Primeira Guerra Mundial. Como assim? Eu não entendi. Eu falei: aqui é homem contra homem, homem matando homem. Aonde teve a primeira morte de guerra entre homem e homem? Lá. Depois da expulsão do Jardim do Éden. Caim e Abel. Então, esse espírito que vai tirar a paz e trazer matança de homem contra homem, já vem há gerações, irmãos, desde lá de trás. E ele cavalga sobre a face da terra. Por isso que a gente vê notícias aí em telejornais: filho mata pai, pai mata filho, irmão mata irmão. Ontem mesmo, alguém tentou arrancar a orelha de um cidadão aí na festa do peão. O cara ficou com a metade da orelha com uma mordida. Eu vi foto, o irmão Davi que me mostrou, nem tinha visto isso. Quem que faz tudo isso? O cavalo vermelho, o cavaleiro vermelho. Colocando o homem contra o homem. Só que Jesus já tinha predito isso, que haveria guerras e rumores de guerras. Irmãos, percebe, a gente não para de ver guerra na notícia. A gente vê Israel com o Iraque, agora Israel com Hamas, agora a Rússia com a Ucrânia. Vai vir a Terceira Guerra Mundial? Não sei, mas estamos partindo para rumores de guerra e nação contra nação. A gente vê Estados Unidos querendo puxar para um lado, vemos Coreia e China puxar para outro, e nós estamos vendo tudo isso. Mas olha como Deus é maravilhoso, e o livro de Apocalipse traz isso. Jesus nos ensina em Mateus 24, não tenham medo. Por quê, irmãos? Porque Jesus ainda está sentado no trono, dominando todo o universo e controlando todas as coisas. É Ele quem é o Todo-Poderoso e governa tudo. Se abre o terceiro selo, irmãos. Quem que é o terceiro cavaleiro? Qual a cor dele? Preta, fome, miséria. Amados, e o mais interessante é que um ancião se levanta e fala, 1 denário por 1 litro de cevada, de trigo. Amados, depois das guerras, o que sobra? Nada. Fome, miséria. Então, quando o anticristo vier, depois dos 3 anos e meio de paz, e acontecer tudo isso, e guerras começarem a acontecer, o que vai faltar? Comida. E o mais interessante de tudo isso, você vai ter que trabalhar um tempo todo para comprar um trigo. Um dia inteiro para comprar algo pequeno. Só que o azeite e o vinho dos governantes não vai acabar. Agora eu te pergunto, isso vai ainda acontecer ou já acontece nos nossos dias?
Acontece já há muito tempo, irmãos. Então, esse espírito tem rondado a terra. E a igreja diante disso? Por que o Apocalipse foi escrito? Para trazer esperança para a igreja. Mesmo em meio a essas circunstâncias. Mesmo em meio a tudo isso. Amados, não é de agora que isso acontece, que o governo toma vinho e tem azeite na mesa, enquanto o povo se mata de trabalhar para ter o pão e a água. Você vai conhecer a história da humanidade, você vai vindo de história por história, você vê que isso já acontece há muitos anos. O quarto selo, irmãos. Um cavalo malhado, um cavalo amarelo esverdeado. É o cavalo da morte. O cavaleiro que vem sobre esse cavalo é a própria morte. E quem o acompanha é o inferno, o Hades. Pastor, como assim? Sim, irmãos. Vamos lá. Versículo 7 de Mateus 24. Olha Jesus também antecipando aos discípulos sobre isso. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Agora, haverá fomes, em outras traduções, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Amados, o quarto cavaleiro da morte, ele vai trazer morte para 1/4 da população mundial. Com o quê? Pragas, pandemias, epidemias. Só para a gente parar para pensar um pouquinho. Isso vai acontecer com o anticristo, a gente crê também que isso vai acontecer, mas já acontece no decorrer da história da humanidade, por ser um espírito que já está solto, cavalgando sobre a face da terra. Quantas pessoas foram mortas pela peste bubônica? Quantas pessoas foram mortas pela gripe espanhola? Quantas pessoas foram mortas pela Covid-19? Muita gente. O cavaleiro amarelo, que cavalga sobre a face da terra, irmãos, traz a morte e o inferno. A morte para poder levar o corpo, e o inferno para capturar a alma. Mas, meus amados, nosso Deus é maravilhoso, porque Jesus venceu a morte e tem as chaves do inferno sobre as suas mãos. Então a igreja não precisa ter medo desse cavaleiro. A igreja não precisa temer pestes e tantas outras coisas. Porque o próprio Cristo venceu a morte por nós. E tem a chave do inferno sobre as suas mãos. Amados, é tão maravilhoso porque o Apocalipse é a esperança da igreja. Pode vir o que for. Pode estar acontecendo no mundo o que tiver que acontecer. A igreja continua olhando para Cristo, na esperança, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Por incrível que pareça, irmãos, é muita coisa para falar no capítulo 6, vou trazer algumas. Quando a gente fala sobre cavalo nas Escrituras, a gente olha para um animal de guerra, um animal forte. Quando a gente olha para o boi nas Escrituras, um animal de trabalho, né? E quando a gente olha para o jumento ou para o burro, né, nas escrituras, a gente vê um animal de carga, né, que carrega um peso. Então, quando a gente olha o cavalo aqui em Apocalipse, a gente vê ataques. É ataque contra a humanidade. E por incrível que pareça, Israel sempre sofreu ataques. Só que existe uma particularidade do povo de Israel, já que Apocalipse trata sobre Israel, que quando eles tinham um tabernáculo no meio do deserto, eles montavam um tabernáculo, e todas as 12 tribos se colocavam em volta desse tabernáculo, todas de costa para o inimigo, sempre de frente para o tabernáculo. É impressionante essa representação. O tabernáculo no Antigo Testamento representa a presença do próprio Deus. E as 12 tribos acampadas em volta do acampamento, né? É a igreja de hoje. Pasmem. Eu já li
Você depois pode procurar aí nas Escrituras. Em nenhum momento o tabernáculo de Deus foi atacado pelo inimigo. Nunca teve um povo que avançou contra o tabernáculo de Deus. O povo de Israel ficava de costas para o inimigo quando eles acampavam no deserto. Porque o foco e os seus olhos estavam para o tabernáculo, para Jesus. A igreja precisa se apropriar da mesma intencionalidade em nos reunir em comunhão, tendo Cristo como centro. Sem ficar. Agora, se alguma tribo ou alguém virar as costas e tirar o foco de Jesus, irmãos, o inimigo está pronto para te destruir. Por isso que tantas pessoas não vivem de forma vitoriosa, porque não vivem em Cristo Jesus. Não estão com os olhos fixados em Cristo. Qualquer coisinha abala. Nós somos seres humanos, sentimos sim a pressão das coisas que acontecem lá fora, mas quando nós estamos como o povo de Israel, acampados em volta do tabernáculo do Senhor, ou com de Cristo no centro, quando a igreja se reúne em comunhão, com o mesmo propósito, com Cristo no centro, nós saímos daqui apropriados de uma das faces de Jesus. Quando esses 4 cavaleiros saem e são lançados na face da terra, quem chama cada um deles é um dos 4 seres viventes que estão nos céus. Primeiro um ser vivente chama, o segundo, o terceiro e o quarto. Cada ser vivente tem uma das faces de Jesus, representando uma das faces de Jesus. Uma com a face de leão, lembram? Capítulo 4. O outro com a face de boi, outro com a face de homem, outro com a face de águia. Então quem dá ordem para que eles sejam soltos na face da terra é o próprio Deus. E eles passam na frente de quem? Diante da face de quem? Do próprio Cristo. Então, quem domina eles e quem barra o avançar desses cavaleiros é o próprio Cristo. Agora, o que a igreja tem com tudo isso? Toda vez que nós nos reunimos, irmãos, nós saímos daqui apropriados de uma das características dessas 4 faces de Jesus. Com a força de Cristo, o serviço de Cristo, a sabedoria divina, ou um propósito e a missão de Jesus que Ele nos deu. Isso nos ajuda a não enxergarmos os cavaleiros, mas enxergarmos o poder e a força do nosso Deus. Por isso é tão importante nós estarmos reunidos com os olhos fixos na pessoa de Jesus. Porque o cavalo pode passar, o cavaleiro pode vir, mas o meu Cristo, o Todo-Poderoso, qualquer uma das faces vai me ajudar a enfrentar tudo isso. E me dar vitória, seja ela para continuar nesta terra ou não. Porque o apóstolo Paulo mesmo diz, a morte para o cristão é lucro. Porque eu vou estar com o Senhor. Gente, é maravilhoso o livro de Apocalipse, quando a gente vai estudar, quando a gente começa a enxergar com um olhar que realmente o livro de Apocalipse nos traz. Não é de terror, é de esperança. É de olharmos para aquilo que está acontecendo no mundo e não temermos, como Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 24, não tenham medo, ainda não é o fim. Ainda não acabou. Existe sim a ira de Deus, irmãos. E a palavra de Deus é clara em relação a isso. E a ira de Deus vai ser derramada sobre a humanidade. Ainda não foi derrubada. Mas não é para destruir o homem. É para destruir o pecado. Porque Deus ama o homem. Deus ama você. Vai atingir a humanidade para aqueles que não creram em Cristo. Mas a destruição e a ira de Deus sobre a face da terra não é contra. Acabou a bateria. Não é contra a. Então, não é contra o homem, é contra o pecado na face da terra. Pasmem, o inferno foi criado
para o diabo e os seus anjos, não para o homem. Então, o inferno não era para ter homem nenhum lá. Só vai porque não crê em Cristo. Porque não depositam a sua fé em Jesus. Porque o inferno não foi criado para o homem. Foi para o diabo e os seus anjos. E o quarto selo é rompido. E o quinto selo, irmãos? Olha como Deus é maravilhoso. Olha a graça de Jesus aqui. Versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Amados, aqui é uma representatividade do Antigo Testamento. Quando Israel ia realizar um sacrifício no altar, o que derramava na base do altar era o sangue do cordeiro. Então, as almas que estavam debaixo do altar, é porque elas foram lavadas pelo sangue de Jesus. Elas se apropriaram do sangue de Cristo. Elas entenderam que o sangue de Jesus é poderoso para o perdão de pecados. Então, essas almas que estão debaixo do altar, do trono de Deus, representam as pessoas que creram em Cristo Jesus. Por isso, debaixo do altar, porque o sangue de Jesus cobriu, perdoou o pecado dessas pessoas. Uma representatividade do Antigo Testamento. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que livra e traz as pessoas que são lavadas pelo sangue do Cordeiro. E continua. Aquelas almas que estavam ali mortas por causa do testemunho da palavra, elas clamavam: Senhor, até quando o Senhor vai permitir isso? Esse caos no mundo. Até quando o Senhor vai permitir que aconteça todas essas coisas na face da terra? Em outras palavras. Agora, olha o que o versículo 11 nos fala. Em cada um deles recebeu uma veste branca. E foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completassem o número de seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Deus é maravilhoso. Enquanto o povo está lá clamando debaixo do altar, dizendo: até quando o Senhor vai permitir que isso aconteça na terra, Senhor? Até quando? Vai. Acaba com tudo. Resolve lá o problema. Em outras palavras, o povo debaixo do altar está dizendo: até quando, Senhor? Vai lá, resolve tudo, Senhor. Derrama a sua ira, acaba com aquilo lá. Já deu. É o mesmo clamor para nós hoje, irmãos. Nós clamamos da mesma forma que aquelas almas. Quando nós clamamos: Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. O que o povo lá está clamando: Senhor, assuma a liderança da humanidade. Senhor, tome o trono, o lugar do teu trono, o lugar para reinar, o reino milenar. Aquelas almas estão dizendo: Senhor, vai lá, restaura tudo, resolve aquela situação. É o que nós clamamos hoje para que, Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Venha concretizar o teu reino aqui na face da terra. O Senhor, além de vestir aquelas almas de vestes brancas, Ele diz para aquele povo que está, as almas que estão no altar de Deus: descansem. O que Deus diz para nós hoje em relação a tudo que ainda vai acontecer é a mesma de... Ele diz: esperem um pouco, descansem. Aqui mostra a graça de Deus, porque existem pessoas que ainda precisam se render aos pés de Jesus. Existem pessoas que precisam conhecer a graça de Jesus, que ainda não conhecem, que ainda não se dobraram, que ainda não confessaram com a sua boca e não creram com o coração que Jesus é o Senhor. Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Deus ainda não derramou a sua ira sobre esta terra, porque existem pessoas para se renderem aos pés dele.
Jesus não derramou o cálice da sua ira ainda sobre esta terra, porque Ele espera que pessoas ainda se rendam aos pés dele. Ainda não é o tempo dele concretizar o reino físico neste mundo. E Ele diz para aquelas almas: espera. Em outras palavras, descansa. A igreja precisa aprender a descansar no cuidado do Senhor. Senhor, volta. Tem irmãos em Cristo dizendo: Senhor, volta agora. Senhor, já tem gente clamando por aí, viu? Senhor, volta. Irmãos, Ele ainda não voltou porque ainda pessoas precisam se render aos pés. Nós temos uma missão para cumprir. E enquanto esta missão de pregar o Evangelho não atingir toda a humanidade, não haverá o fim. Existem lugares remotos que o Evangelho ainda não chegou. Enquanto a igreja não cumprir toda a sua missão, não haverá o fim. É o início das dores, ainda não é o fim, meus amados. Agora, o interessante de tudo isso é que Ele abriu o 6º selo. E agora começa o desenrolar da história. E aí daí para frente a gente vai começar a ver a ira de Deus sendo derramada sobre a face da terra. O 6º selo, quando ele é aberto, meus amados, o universo entra em caos. O sol se escurece, ele some praticamente. A lua se transforma em sangue. As estrelas são enroladas como um pergaminho. As montanhas e ilhas vão sair de seus lugares. E as pessoas que estiverem na face da terra, homens, governantes, reis, pessoas importantes, vão se esconder, dizendo: nos protejam da ira de Deus que está vindo sobre a face da terra. O 6º selo, a gente vê a ira de Deus e o cálice de Deus sendo derramado sobre a face da terra. Ai daqueles que estiverem presentes nesse período. Por isso, não posterguem o tempo da salvação. Jesus hoje, através da sua graça, na face da terra, ainda convida o ser humano ao arrependimento e a crer nele. Mas quando o cálice for derramado sobre a face da terra, irmãos, muita gente vai correr e chorar. Então não perca tempo nisso. Se Deus tem incomodado o seu coração para que você se renda aos pés dele e reconheça que Ele é Senhor, que Ele é o Deus da tua vida e Salvador, não saia daqui sem tomar essa decisão. Porque Deus vai tratar com o pecado. Não sabemos quando isso vai acontecer. Mas isso irá acontecer. E o versículo 17 nos fala: pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Quando chegar o grande dia da ira de Deus sobre a terra, quem vai suportar? É uma pergunta retórica, né? Quem? Será que eu vou suportar? Mas Deus é maravilhoso, misericordioso e bondoso. E da mesma forma que o sangue dele foi derramado sobre aquelas almas que hoje estão debaixo do altar, o sangue dele derramado na cruz há mais de 2000 anos atrás, pode te cobrir e te limpar de todo o pecado, te perdoar. Só o sangue dele, mais nada, irmãos. Isso me encoraja. Posso passar o que precisar passar nessa face da terra. Eu ainda vou ouvir a voz de Deus, através do seu Espírito, falando ao meu coração: não tenha medo. Ainda não acabou. Eu vou ouvir, nos piores momentos da minha vida, nas piores dificuldades que eu enfrento, na minha família, na minha vida pessoal, no meu trabalho, aonde eu estiver, Deus não colocou um ponto final. Não acabou, existe uma esperança. E essa esperança é Cristo, e Ele nos convida para isso. Para que a gente possa se render e viver essa esperança. Porque ainda não acabou. Não houve um ponto final ainda na nossa história, nem na história da humanidade.
Deus pode começar a reescrever essa história na tua vida, se você se render aos pés dele. Espera aí. Foram 7 selos no pergaminho, nós só falamos 6. Cadê o 7º? Só no capítulo 8. Não faltem. Não faltem. Tem o capítulo 7, depois o capítulo 8. Então, se você quiser saber qual é o outro selo sendo quebrado, é só no capítulo 8 de Apocalipse. Eu não vou falar agora. Só para ficar com um gostinho de tensão, né? Amados, eu sei que o livro de Apocalipse vem para despertar a igreja. Igreja, desperta. Os cavalos estão soltos na face da terra. E aí? E nós, igreja, o que nós vamos fazer? Primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo. Os cavalos estão soltos na face da terra. E aí? O que eu vou fazer como igreja? Segundo, eu tenho momentos de muita diversidade e muita loucura no meu coração. Às vezes eu sou pego de surpresa. Mas existe algo que é surpresa para o meu Deus? Porque Ele está sentado no trono do universo. Então não existe surpresa para Ele. E terceiro, para a gente refletir. A ira de Deus vai vir sobre o pecado da humanidade. E eu, já me arrependi do meu pecado? Eu preciso me arrepender hoje? São 3 perguntas para você sair daqui refletindo. Para pensar durante a semana. Na tua vida. Abaixa sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos orar. Pai eterno, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo. A tua misericórdia, ó Pai, dura de geração após geração, e ela tem se renovado sobre esta terra toda manhã. Obrigado porque a tua graça não permite, ó Deus, que a ira venha sobre esta terra ainda. Pelo pecado e pelos cavalos que rodeiam a face da terra. O próximo passo era a ira do Senhor, mas o Senhor é misericordioso e é bondoso, porque ainda espera que pessoas se rendam aos teus pés. E o Senhor permite que a tua igreja leve esta mensagem, esta boa nova do Evangelho, para que as pessoas não sejam enganadas pelo cavaleiro branco, para que guerras, fome e miséria não amedrontem, não traga desespero, mas nós somos portadores da esperança de Jesus para aquelas vidas desesperadas lá fora. Eu não sei se nesta noite você veio com o coração desesperado, amargurado. Mas eu posso te dizer de forma sucinta: Jesus pode te dar esperança nesta noite. Esperança de vida, esperança independente da circunstância que você esteja vivendo. Jesus já realizou toda a obra na cruz do Calvário. Derramou o seu sangue. E este sangue é poderoso para perdoar todo o meu pecado. Todo o pecado. Lembre,
A ira de Deus não vem sobre o homem, mas sobre o pecado. E é por isso que Jesus morreu na cruz, por causa do pecado. Por causa do meu pecado, do seu pecado. E é este sangue de Jesus derramado na cruz que nos liberta do pecado, nos livra e nos dá vida. Então, se nesta noite você tem sido incomodado pelo Espírito Santo a tomar um passo de fé e se render aos pés de Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu entendi que o sangue de Jesus derramado na cruz era para perdão do meu pecado, e eu me arrependo do meu pecado e creio que o Senhor é Deus e ressuscitou dentre os mortos. Se o Espírito Santo tem te incomodado no teu coração a tomar esse passo de fé e se render aos pés de Jesus, não vá embora sem antes dizer ali para mim: pastor, eu tomei esse passo de entregar a minha vida para Jesus. Eu me apropriei do sangue derramado na cruz do Calvário. E eu gostaria de compartilhar isso com o Senhor. Compartilha comigo para que eu possa me alegrar junto com você. Pai, nós louvamos o Teu nome e adoramos ao Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor tem falado a cada coração, pela liberdade do Teu Espírito em nosso meio. E se há alguém no nosso meio que ainda carece de esperança, que o Senhor enche, ó Pai, esta vida com o Teu Espírito, pela fé. Salve almas, ó Deus, usa a Tua igreja. Obrigado porque o livro de Apocalipse nos encoraja e nos dá forças para continuar. Mesmo com os cavaleiros rondando a face da terra. Porque o Senhor ainda está sentado no trono e domina todas as coisas. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por esta noite, por esse tempo. E obrigado por aqueles irmãos que nos visitam nesta noite. Obrigado pela vida da Tua igreja. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que de forma livre nós podemos lê-la, abrir e estudar. Pai, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.